Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ07. No vídeo de hoje, trago uma nova HQ para vocês, chamada Thor, Carniceiro dos Deuses. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. 893 depois de Cristo. Terra, a costa oeste da Islândia. É quando vemos a narração de Thor, e ela nos fala: o gigante de gelo tem aterrorizado essas pessoas por semanas. Ele comeu 3 cabras, 4 cachorros e 2 crianças. As mães da aldeia oraram pela ajuda dos deuses, e a ajuda elas receberam. Então, vemos a cabeça de um gigante entalhado em uma estaca, e a narração continua. Eu liderei um grupo de 20 homens, seguindo o gigante ao seu covil, nos planaltos. Ele batalhou conosco por horas, balançando as árvores e atirando pedregulhos. Muitos vikings encontraram seu caminho para Valhalla, até meu machado ter cortado suas tripas em lama sangrenta e decepado sua cabeça. Agora, vemos várias pessoas comemorando a batalha, e a narração de Thor nos fala: isso foi 4 dias atrás. Desde então, eu comi mais cabras que o gigante de gelo, bebi hidromel suficiente para afundar uma dúzia de marinheiros, e fiz amor com metade das mulheres da aldeia. Então, vemos Thor sorrindo, e a narração dele nos fala: eu sou Thor Odinson, deus do trovão, príncipe de Asgard, herdeiro do trono do reino eterno. Eu amo minha vida. Então, eles são interrompidos com o grito de uma criança, e a narração nos fala: um grito na noite, por favor, que seja outro gigante. E uma criança chega até Thor, correndo e falando: tem alguém na água, um demônio, eu vi sua face. E então, todos se preparam para ir até lá, e chegando à beira da praia, uma senhora fala: a garota diz a verdade, há alguém lá, com certeza. Então, Thor se prepara para a batalha, porém, vemos apenas alguém, cortado em vários pedaços, e a anciã fala, ou pelo menos o que restou deles. Partes vermelhas estavam se lavando há horas ao longo de toda a costa, e um dos homens fala: pobre coitado, deve ter caído de um navio e sido despedaçado nas rochas. Ele é de nossa aldeia? E outro homem fala: Hel, ele poderia ser meu pai pelo que eu sei. Não restou bastante do idiota que dê para contar a história. E outro homem fala: não muito. De uma coisa eu tenho certeza, ele não era de nossa aldeia. Então, vemos o homem segurando a cabeça decepada, e ele joga no chão, enquanto um dos outros homens fala: eu ouvi falar de homens com penas como este, de nórdicos que afirmaram terem navegado do outro lado do mar, em direção à beira do mundo. E a anciã fala: você está meio certo, Ulfar, filho de Orn. Nosso visitante é de fato do outro lado da água, mas não acredito que ele seja um homem de qualquer modo. É quando vemos o semblante de Thor, muito preocupado, e a velha senhora termina falando: diga-me, o que vê quando olha nesses olhos? E Thor, com um olhar assombrado, fala: ele era um deus. Então, vemos todos ali, extremamente horrorizados, e um dos homens fala: um deus? Pela barba de Odin. Mas o que poderia ter feito isso a um deus? Mesmo um pagão do outro lado do mar? E o outro com uma tocha fala: deve ter sido uma serpente marinha, só pode ter sido isso. E o outro fala: olha esse corpo, não há mordida nele, ele não foi comido, ele foi massacrado. E o outro homem fala: o que em todos os 9 mundos poderia massacrar um deus? E então, vemos Thor cada vez mais preocupado, porém ele muda o seu semblante e sorri enquanto fala: o que quer que tenha sido, eu vos garanto, seu crânio não está à altura do aço asgardiano. Agora venham, nórdicos, por que ficarmos aqui com os mortos, quando temos uma maloca cheia de hidromel gelado e mulheres quentes? Thor pelo menos ainda tem que beber para se encher de algum. E vemos todos voltando para o local, enquanto Thor fala para um garoto: garoto, busque um pouco de lenha, o bastante para construir uma pira funerária. E a anciã chega até ele, enquanto fala: um deus massacrado. Me diga, meu senhor, já viu algo assim? E Thor ergue a cabeça do deus morto, enquanto fala: eu vi guerra nos céus, eu vi deuses sofrerem e sangrarem, eu vi pais imortais submeterem seus próprios filhos a tormentos que você nunca poderia imaginar.
eu vi o próprio Hel, mas não, eu nunca vi nada como o horror nos olhos desse Deus. Então, vemos a velha senhora começando a fazer uma oração e Thor fala: a que deuses tu oras, anciã? E ela fala: a todos eles. E vemos Thor em silêncio. Agora, nos dias de hoje, espaço sideral, o planeta Indigar, vemos a narração de uma criança. Eu não corei antes, por isso eu não sei exatamente como fazer isso, mas lá vai. Caro Thor, meu povo precisa de sua ajuda. Não tem chovido no meu planeta por muitos anos. Tudo por aqui morreu. Em breve morreremos também. Todos, ao longo das vias espaciais, dizem que você é o maior Deus que já existiu, que você pode fazer qualquer coisa. Por favor, Thor. Então, vemos várias pessoas fazendo suas preces, e enquanto a criança termina falando, nos salve, ela escuta trovões, e logo em seguida, muita chuva, e vemos todos extremamente felizes, enquanto a narração de Thor nos fala: ouço a prece a um universo de distância, do outro lado do cosmos, trago comigo a tempestade, e vemos Mjolnir se chocar ao chão, e a narração continua: eu rasgo o chão, até que a água jorre, eu esculpo rios, onde outrora foi deserto. Então, vemos Thor chegando até eles, e a narração dele nos fala: eu sou Thor, guerreiro de Asgard, vingador da terra, e eu juro por tudo que é sagrado, ninguém morrerá aqui hoje. É quando a pequena garota chega até Thor, e ela fala: você veio, eu nunca sonhei realmente que você viria. E Thor fala: eu ouvi tua prece, pequena, e que tipo de Deus eu seria se não atendesse preces? Agora, se me der licença, há sempre alguém em algum lugar que precisa ser punido com um enorme martelo, e Thor está sempre feliz em forçar. Porém, um dos homens chega para ele e fala: por favor, fique, não temos muito, mas o que nós temos é seu. Nossos cozinheiros fazem maravilhas com verme de pedra e cascas de sarna, e nós preparamos a melhor cerveja de lodo de caverna de todo o sistema. E Thor sorrindo fala: eu lamento, mas eu simplesmente preciso... Tu disseste cerveja? É quando vemos Thor sentado, bebendo cerveja e contando suas histórias. E ele fala: então lá estava eu, montado em uma carruagem puxada por cabras voadoras, com 300 gigantes da tormenta furiosos me perseguindo, e eu rindo o tempo todo. Quando eu finalmente atravessei a ponte do arco-íris e contemplei a mais bela vista de todos os 9 reinos. Asgard, cidade dourada dos deuses, onde o pai todo-poderoso Odin e a nobre rainha Frígia governavam os céus juntos, cercado por um exército dos mais bravos guerreiros, para ter sempre erguida uma espada. E uma das crianças fala: lá também tem dragões? E Thor fala: dragões? Sim, às vezes, além de elfos e anões, e ocasionalmente um troll ou dois. E vemos o semblante das crianças fascinadas com toda aquela história. E Thor continua falando: mas principalmente, apenas deuses, os melhores deuses que já existiram. Mais deuses que estrelas no céu. Anoitece ao lugar, a noite cai. E Thor chega até uma criança e fala: durma em paz, jovem, que os olhos de Asgard estejam sempre sobre ti. É quando vemos um ancião chegando até Thor, e ele fala: devemos nossas vidas a você, senhor Thor. E Thor fala: vós deveis a garota, foi sua prece que me trouxe aqui. Mas me diga, ancião, por que ela não orou para os seus próprios deuses? E o ancião fala: seus próprios deuses? Não entendo, aqui em Indigar não temos deuses. E Thor fala: sem deuses? Em todas as minhas viagens, eu nunca soube de um mundo sem deuses. E o ancião fala: quando eu era criança, minha mãe me contou histórias de deuses de muito tempo atrás, que viviam numa cidade de joias, no alto das nuvens. Mas estas eram só histórias para crianças, como aquele que você contou sobre seus dragões e arco-íris mágicos. Então, Thor se ergue furioso e pega o braço do ancião, enquanto fala: houve um tempo em que eu poderia ter lhe matado por um insulto como esse, velho. Eu salvei teu mundo e tu ousas duvidar de mim? E o senhor assustado fala: eu não quis ofender, meu senhor. Eu só pensei, você quer me dizer que existe mesmo pontes de arco-íris e cabras voadoras, e que seu pai senta de verdade no trono do céu, senhor? Então, vemos o semblante de Thor furioso, e ele fala:
Não falemos mais de meu pai. Diga à garota que quando Thor encontrar seus deuses caprichosos, ele cuidará para que ele chegue em casa e ele sai dali voando, enquanto a narração nos fala. Um mundo sem deuses, com tal miríade de panteões espalhados pelo cosmos, eu nunca imaginei tal coisa ser possível. Como se vê, não é. É quando ele se depara com uma enorme cidadela se despedaçando no espaço, e ele pousa na mesma, enquanto sua narração nos fala. De fato, houve um tempo em que este mundo teve deuses. Então, o que aconteceu a eles? E vemos ele abrindo os portões, enquanto grita: Ho, senhores celestes de Indgar, eu, companheiro imortal, venho em paz, se apresentem. E a narração nos fala: nada, nada no ar, exceto ecos e poeira. Ele usa seu martelo para iluminar o local, enquanto a narração continua. Eu encontro uma sala do tesouro, cheia de montanhas de ouro, intocadas por muitos anos, e um arsenal ainda abastecido com toda sorte de armas, espadas enferrujando em suas bainhas, mas não deuses. Em outro local, e a narração continua. Em sua biblioteca estão incontáveis pergaminhos, cheios de contos dos implacáveis e poderosos guerreiros que outrora chamaram esse castelo celeste de lar. Contudo, não encontram um sinal de guerra ou desastre, nenhum rastro de algo vivo ou morto. Absolutamente nenhum indício do que aconteceu a eles. Um mistério para outro dia, eu suponho. Estou pronto para deixar essa cidade aos seus fantasmas. Então, próximo dali, ele vê uma enorme porta, trancada por correntes, e a narração dele nos fala: quando me ocorre de notar um último edifício, um armazém pela sua aparência, eu nem sequer considerei se valeria a pena conferir, até notar as correntes. Nenhuma outra porta na cidade tem correntes. Então, vemos ele arrebentando as correntes, e ao abrir as portas gigantes, vemos ele com um semblante extremamente perturbador. E a narração complementa: eu percebo, porque assim que o cheiro me atinge, é quando vemos vários deuses mortos e alguns empendurados, e Thor fica abismado vendo tudo aquilo. E ao andar pelo local, a narração dele nos fala: Hroggskar, o severo, Krauskin, o cruel, Senhora Vil, a deusa das atrocidades, Sr. Halberd, o inexorável, e seus 13 filhos ao lado de 13 noivas. Reconheço todos eles das histórias nos pergaminhos. Estes são os deuses perdidos de Indgar. Portanto, um mistério é resolvido, enquanto o outro nasce. E mais longe dali, vemos vários pedaços de deuses mortos. E a narração de Thor nos fala: um panteão inteiro de terríveis imortais, cada homem, mulher e crianças, todos massacrados como animais em sua própria fortaleza, sem qualquer sinal de invasão ou guerra, sem sinal de combate de qualquer tipo. Não, até mesmo chamar isso de carnificina é um insulto aos açougueiros honestos. Isso foi algo totalmente diferente. E ele voa até outro deus gigante morto. E a narração continua: carne divina apodrece lentamente. Meu palpite é que eles têm estado aqui algumas centenas de anos, imperturbados até agora. Nenhum exército fez isso, tampouco gigantes, nenhum fedor de feitiçaria no ar. Não foi ritual, nenhuma explosão de loucura. A carne não foi comida, portanto, não foi uma fera descuidada. Não houve nada descuidado nisso. Suas mortes foram habilmente prolongadas. Seus sofrimentos foi apreciado. Isso foi trabalho de uma mão, uma que estava firme e resoluta e extremamente bem versada em sua arte. Agora, vemos Thor examinando o local e a narração continua. Há uma variedade aos ferimentos, o trabalho de muitas armas diferentes, mas nenhum sinal de uma sequer, o que significa que o assassino as leva consigo como um carpinteiro com sua caixa de ferramentas. Isso está muito longe de ter sido seu primeiro assassinato, e ao menos que tenha parado, longe de ter sido o último. Esta face de um deus congelado para sempre, em agonia e terror. Não vi nada como isso desde... Então, Thor nota a chegada de alguém, enquanto fala: Ah, Hel! E ele é atacado enquanto se esquiva, e vemos uma criatura saltando para cima de Thor, tentando acertá-lo. Porém, Thor se livra do ataque facilmente, e a narração dele nos fala: ataca como um animal sem habilidade, somente fúria. Esse não é o meu assassino, esse é o seu cão de guarda. E vemos Thor
sendo arremessado dali. E a narração dele continua. Seu fortíssimo cão de guarda, e ele se choca no chão. E a narração nos fala. Me lembro de um dia, há milênios atrás, um deus morto flutuando no mar. E mais tarde, um cavalo alado encharcado de sangue, uma caverna de horrores. E sem quem fez isso? E vemos Thor acertando com toda a sua força a criatura. E a narração continua. Se Gorr, o deus carniceiro, ainda existir, isso só pode significar uma coisa. Com certeza, mais deuses irão morrer. Agora, no futuro, há muitos milênios de agora, o grande salão de Asgard, vemos um velho Thor sentado em seu trono e sem um braço. E a narração dele nos fala. O sossego é o que mais odeio. O infeliz e interminável sossego desse lugar. Esse salão costumava ser preenchido com barulho de batalha, de festa. Agora só há mistura dessas coisas, me zombando com seu silêncio. E vemos o Mjolnir no chão, com várias rachaduras. E a narração continua. E a suave respiração ofegante de um cansado deus velho. Maldita quietude, se irei morrer, que seja com uma arma na mão e um rugido em minha... Então, vemos Thor gritando, traga-me meu braço. Porém, não há ninguém ali. E a narração dele nos fala, sem resposta, estou tão velho que continuo esquecendo. Não restou ninguém, ninguém exceto eu. Eu sou Thor Odinson, rei de uma Asgard quebrada, o último de todos os deuses. E hoje tentarei novamente ver Valhalla. E vemos o Mjolnir se chocando contra uma das criaturas. E a narração dele continua. Me lembro vagamente de como isso começou, há muito tempo, com um deus morto flutuando no mar. Agora vemos o braço metálico de Thor e Mjolnir voltando até ele. E a narração continua. E mais tarde, a prece de uma garotinha num mundo sem deuses. E Thor fala, venham cães, ainda há um deus deixado em Asgard, e ele teria uma palavra para contigo. E vemos Thor segurando uma espada e seu martelo. E a narração continua. E agora é assim que termina, com sangue e trovão, com martelo e espada, com o último confronto aos portões do céu. E vemos Thor saltando para cima de várias criaturas. E ele fala, a espada de Odin é sacada, o fim de todas as coisas se aproxima. Morte ao carniceiro dos deuses e seus berserkers. Morte aos inimigos de Asgard. E a narração continua. Aconteça o que acontecer agora, qualquer que seja o meu destino, sei que o enfrento como um deus. Então, vemos Thor se chocando contra várias criaturas. E ao longe, vemos vários monstros sedentos de sangue. Continua. E então, galera, o que acharam desse episódio? Comentem aqui embaixo, curtam e nos ajudem compartilhando os vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu!